Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Rodrigo Vieira em mais um vídeo tutorial. E para você que chegou no meu canal, muito bem-vindo mesmo. E para você que já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado em saber que você ainda está inscrito no meu canal e confia no meu trabalho, porque eu sempre estou trazendo conteúdo para você que vai te agregar conhecimento e muita sabedoria dentro aí dos seus projetos em desenvolvimento web e tudo mais. Eu te agradeço muito pela essa oportunidade que você me dá. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre modal. E afinal de contas, o que é um modal? Modal, na verdade, ele é um componente, né, que a gente utiliza dentro dos nossos projetos aqui de internet, para quando você clica num botão, ele te traz uma informação na frente. Você provavelmente que já deve ter navegado na internet, já deve ter visto muita coisa assim, né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando na documentação do Bootstrap, tem um modelo de modal. O que vai fazer? Eu vou clicar aqui, Launch Demo Modal, para carregar o modal. E aí ele fica com esse fundo preto com esse modalzinho na frente. O modal é isso, eu vou te ensinar como é que se faz isso usando HTML, CSS e JavaScript. Poxa, professor, por que você traz um conteúdo desse? Hoje tem muita gente na internet falando sobre a questão do uso do modal. Só que eu quero trazer para você de uma forma que o componente modal já existe no HTML e muitas pessoas não estão sabendo. Eu já vi vários vídeos tutoriais trazendo muitas informações, mas o modal ele já está pronto. Você só precisa simplesmente saber como acioná-lo via script e como formatar. Então eu vou te trazer isso aqui rapidamente, né? A aula pode ficar um pouco extensa porque eu quero explicar muitas coisas para vocês, mas vai te agregar muito valor e conhecimento, beleza? O que nós vamos fazer? Eu vou usar esse layout aqui, que é um projeto que eu vou fazer futuramente, duas playlists te ensinando como fazer temas, como desenvolver temas para o WordPress. Se você não sabe o que é WordPress, deixa um comentário que eu te explico o que é WordPress. E a segunda playlist é como usar a FATPI, né, que é a nova forma de fazer requisição Ajax sem estar utilizando a jQuery. E nós vamos usar a FATPI aqui, nesse caso, para manipular junto com um arquivo, o admin-ajax.php, que é um arquivo que fica dentro do core do WordPress para fazer as requisições Ajax. Beleza? Então, para a aula de hoje, a gente vai usar esse layout aqui, tá? Para a aula de hoje, fazendo modal. E qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é que quando eu clicar no botão Leia Mais, seja carregado um modal com a informação que eu quero. A informação que a gente vai trazer é o título do post, vai ficar praticamente isso aqui que nós vamos repetir essa informação, tá? Nós vamos trazer o título do post, essa informação, qual que é a categoria do post, né? Eu não vou fazer isso dinâmico, vou fazer estático, e vai ter um botão Close para fechar o modal. Beleza? Vamos lá, você pode estar usando o seu Sublime, Notepad++, o Vim, o VS Code, tá? Eu estou com um projeto aberto aqui, vou disponibilizar para você no meu GitHub, aqui na descrição, um link que você pode baixar esse projeto e poder trabalhar em cima dele do que a gente está vendo aqui. Óbvio, eu vou já te entregar o projeto pronto para você ter uma referência de como faz, tá? E antes que você me pergunte, fala, pô, eu conheço esse layout aí, realmente você conhece, de um amigo nosso que desenvolveu um curso lá na Udemy, só que ele fez com Bootstrap e aqui eu fiz utilizando HTML puro, né? Então, eu quero te mostrar que o Bootstrap é bom, é legal, que já tem os modelos prontos, mas eu também quero te mostrar que é muito possível também você fazer as mesmas coisas usando o próprio HTML puro aqui, tá? Com o CSS. Eu gastei poucas linhas de código aqui no meu CSS, deixa eu ver. Foram só 273, tá? Mas é coisa rápida de simular. Beleza, vamos lá então. Eu aumentei aqui ó, minha letra aqui para você que está no celular. Como é que a gente trabalha, né? Isso aqui não podia estar aqui, mas beleza. Já estava, já apaguei, porque eu quero te ensinar como é que faz do zero o modal. Para utilizar o modal, você vai usar aqui o dialog, essa tag, uma tag HTML para fazer o modal. Vou deixar também na descrição do vídeo alguns links que nós vamos falar hoje aqui, algumas informações que estão relacionadas. Então, por exemplo, o que é a tag dialog, o que é o getElement by tag name, o que é o backdrop, o método showModel
um método close, um método show, um método setAttribute, ok? E mdn get query selector, tá? Coisas rápidas que você vai entender, tá bom? Deixa eu jogar isso aqui pra cá. Vamos jogar pra cá, né? Beleza, vamos lá. Então, beleza. Vamos desenhar um modal. O que vai ter no nosso modal? A gente vai ter a caixinha branca do modal. Dentro da caixinha, nós vamos colocar aqui um header chamado de title post. Depois, nós vamos colocar um conteúdo que vai receber um lorem. Aí a gente vai duplicar esse conteúdo aqui para ficar grande a caixinha, ok? Nós vamos ter um footer, dentro desse footer nós vamos fazer isso aqui, ó. Espera aí. Tá errado. Vamos ter um mark e vamos ter um button, que dentro dele vai ser fechar. Deixa eu te explicar então. Nós vamos ter uma caixinha branca igual essa daqui, ó. Igual essa daqui, que em cima vai ter título do post, nós vamos ter os parágrafos dentro da caixinha, um botão close, que é de fechar, e esse badge category, que é uma informação para falar qual que é a categoria do post. Beleza? Tem um div a mais aqui que não é para tá. Tranquilo. Eu salvei aqui a informação, né? Você deve estar se perguntando, ué, mas cadê? Não estou vendo o modal, estou clicando, não acontece. Calma, gente. Vamos por partes. Lembrando que essa tag ela tem que ficar no final do seu projeto, aqui embaixo, tá? Para você fazer ela aparecer, você só precisa adicionar um atributo, que é o atributo open. Você está falando abrir. Olha aqui, ó. Apareceu. Pô, mas está diferente, a formatação não está igual. Calma, vamos por parte. Qual que é a primeira coisa que a gente já fez? Criamos o modal, fechamos o HTML. Você não precisa mexer no seu HTML. Agora o passo de número 2. A gente vai escrever o script. Qual que é o script? Quando eu clicar aqui, eu abro isso aqui. Ok, então, vamos falar de JavaScript. A aula vai ficar extensa, como eu falei, mas vamos falar de JavaScript. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos escrever o nosso script. Como é que a gente escreve o nosso script? O que a gente tem que fazer? A gente sabe que a gente tem este botão e o modal. E a gente tem que falar assim, pensar de uma forma. Como é que eu faço para pegar o meu botão e depois criar uma função para ele, que quando eu clicar, abre o meu modal? Primeira coisa que a gente vai ter que entender é o seguinte. Vocês vão primeiro entender que vocês precisam trabalhar com variáveis e informações. O que eu fiz aqui? Quando eu apertei o meu F12, ou Ctrl Shift I, ou botão direito, inspecionar, ele abre o DevTools do Google Chrome, tá? O Firefox e os outros navegadores também utilizam essa informação. E nós vamos trabalhar com essa guia aqui, ó, chamado console, beleza? Aula rápida de variáveis em JavaScript. O que você precisa entender? Lembra quando você estava na escola e a professora falava daquela equaçãozinha básica e falava, x é igual a 10? Aí eu perguntava para vocês, a professora perguntava, quanto que é o valor de x? Aí vocês falavam, 10. Aqui na programação, variável, ela tem esse mesmo sentido de equação, que é o quê? Eu vou definir aqui uma informação que é uma variável, um tipo de variável chamado let, e vou falar que agora x é igual a 10, ok? Pressionei o Enter, o que ele falou para mim? Ah, que x é igual a 10. Se eu apertar x aqui agora, tá vendo que ele me imprime a resposta? Beleza, o que nós vamos fazer? Nós vamos guardar este botão dentro de uma variável. Ok, então eu já sei que eu tenho que colocar let, né? Tipos de variáveis no JavaScript: left, let, var e const. No nosso caso a gente vai usar const, né? O que é uma constante, né? Você faz assim, ó, const x igual a 10. Opa. Aqui a gente já declarou uma variável, então vamos falar que é y. Beleza? Você fala que x y é igual a 10. Certo? Aqui, ó, y é 10. Mas se eu falar que const y é igual a 11, deixa eu ver, ele troca a informação.
A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a constante, porque a constante é um valor que você não pode reatribuir novamente. Como, por exemplo, eu não falei que y é igual a 11. Se eu falar agora que y é igual a 10, ele vai me dar um erro, né? Porque ele está falando o y ele não é uma variável, ele é uma constante, então você não consegue mudar o valor. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro nós vamos criar uma constante chamada de, como que a gente pode chamar? De open modal, ok? E o que é o open modal? O open modal é o botão. Lembra do x é igual a 10? Aqui a gente vai falar open modal, esse é o botão. Como é que eu faço para pegar o botão? Boa pergunta, né? Você pode usar aqui o seu inspecionar, você vem nessa ferramenta aqui, ó, selecione o elemento, e você percebe que o nosso botão aqui, ó, button, tag button, ele tem dois atributos aqui, que é o ID e a class. Como é que eu faço para pegar isso via JavaScript, né? Existe aquela funçãozinha aqui, ó, que é essa aqui, ó, getCharSelector, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora, que eu posso fazer aqui, ó. Como é que funciona? Eu vou falar, ó, no meu documento, pegue o getSelector e vou trabalhar com o ID. Lembra que o nosso documento está usando aqui, ó, o more ID? Quando você usa ID, você tem que passar assim, ó, jogo da velha e o nome do ID, ok? Vou dar um Ctrl S aqui, ó, ele recarregou, e vou colocar aqui, ó, more. Opa, é more que eu quero. More. Opa. Você viu que ele pegou? Ele pegou o botão. A gente pegou o botão usando o ID. Ah, mas eu quero pegar pela classe. Pela classe. Ao invés de você usar o jogo da velha, você usa o ponto btn-more. Ok? E agora, se eu fizer aqui open modal, olha lá, ele me trouxe. Isso a gente fez usando querySelector. Você pode usar também o getElementById, que é isso aqui. Ao invés de só colocar o jogo da velha, você vai lá e fala, pega para mim o ID more. Qual que é a diferença do getElementById pelo querySelector? O getElementID, ele só pega valores que você chamar pelo ID. O querySelector, ele usa seletores de CSS para você selecionar um botão, ok? Então agora, se eu for colocar aqui, ó, open modal, já sabe que é. E também existe o getElementByClassName, que é o btn-more. Eu passo aqui um array na posição 0 para falar, é o primeiro botão que você encontrar com este nome. Se eu fizer também open modal, tá lá. Então eu te passei aqui 3 formas para você saber como é que você seleciona o botão, tá? No meu caso aqui, eu vou usar o getElementById. Pega para mim o botão, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra constante, lembra do x igual a 10, chamado de diálogo. Ou eu vou fazer diferente, chamada de modal, tá? Que vai carregar o que? O document.get. E eu vou usar esse aqui, ó. Eu poderia estar usando querySelector, poderia estar usando getElementById, mas vocês estão percebendo que o meu diálogo aqui, ó, ele não tem nem ID nem class. É porque eu não quero que ele tenha. Eu posso usar aqui, ó, getElementByTagName. E falar o que? Pega para mim o diálogo, e aí tem a posição 0. Você deve estar perguntando, mas o que é esse 0, né? Se você tiver outro, por exemplo, outro diálogo aqui, aí você fala assim, eu quero pegar o segundo diálogo. Aí você vem aqui e coloca 1, entendeu? E assim por diante, tá? No meu caso eu vou usar o 0 aqui, que é o primeiro diálogo que eu quero, ok?
Se eu vier aqui agora e digitar modal, olha o que acontece. Opa, beleza. Então, agora no JavaScript, a gente já tem as duas informações. O que eu preciso fazer agora? Pensa aí. Você fala, quando eu clicar aqui, eu tenho que adicionar o atributo open, né? Então, como é que eu faria isso? No JavaScript, deixa eu só comentar com vocês. No JavaScript, existe um método, né? Que corre por todo o navegador, seja o Chrome, Firefox, Internet Explorer, chamado add-event-listener. Tá, o que faz isso? Esse método ele é responsável por escutar todos os tipos de evento, todas as ações que você vai fazer no seu computador. Imagina só, quando eu clico no botão, qual que é o tipo de evento? Eu acabei de falar, qual que é o evento? Clique. Quando eu clicar no botão, ele tem que fazer uma ação, ok? Cliquei com o botão inverso, uma outra ação. Quando eu, por exemplo, quando eu pressionar a barra de espaço do meu teclado, o que ele tem que fazer? Uma ação. Tudo isso são eventos que são disparados no JavaScript. E o que a gente tem que fazer aqui? É disparar um evento chamado clique. Que quando eu clicar no Open Modal, ele tem que me abrir o diálogo. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai escrever aqui, Open Modal .add-event-listener. Lembra que eu falei que o add-event-listener é o método ou função que ele quer saber. O que você quer fazer? Aí você passa para ele os parâmetros. Quando eu clicar, faça para mim uma função. Eu posso escrever desta forma ou passando uma arrow function. Depois a gente, em outras aulas, nós vamos falar sobre arrow function, ok? Para não complicar vocês. Então, estou falando, botão, quando eu clicar em você, foi isso que eu falei, botão, né? Quando clicar em você, execute a função. E qual que é a função? Pega lá o modal e vamos definir um atributo. Então, definir seria set attribute e eu vou passar o que para ele? Open True, ok? Vamos ver isso funcionando? Vou fechar aqui, minha rolagem está embaixo. Quando eu clicar aqui, o modal apareceu, ok? Então, este é um método para a gente trabalhar. Clicou, abriu, mas ainda não é um efeito de modal. Por quê? Porque o modal ele tem que estar escuro e tem que estar na frente, ok? Então, depois no final da aula a gente documenta linha por linha para entender o que a gente fez. Então, eu vou comentar isso aqui, usando barra, e vou falar agora, modal. Usa para mim um método showModal. O que é esse método showModal? Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos ver se a gente encontra ele aqui, showModal é um método, né, que está relacionado ao HTML, diálogo, elemento, interface que exibe o diálogo no formato modal, né? Ele utiliza aqui uma layer usando o pseudo-elemento backdrop. Vamos ver então, lembra que eu falei que já o próprio HTML já traz isso pra gente junto com o JavaScript? Cliquei. Olha o que ele fez. Ele pintou aqui com uma corzinha mais clara e trouxe o modal para frente. O que eu tenho que fazer agora? Customizar o meu modal. Como é que a gente vai fazer isso? Via CSS. Então vamos lá. Vou escrever aqui, diálogo. Primeira coisa que eu vou mexer é nesse backdrop aqui, tá vendo? Essa corzinha ruim. Então nós vamos usar diálogo. Se não sabe escrever CSS, põe no comentário do vídeo. Fala, não sei fazer CSS. Quero aprender a trabalhar com CSS. Então vamos lá. Vamos falar aqui, que o nosso backdrop ele vai ter o background color e aí RGBA 000. Aqui são as cores, tá? Green, red, green, blue. Então você pode ir trocando aqui, Você bota 10 aqui, Deixa eu ver. E aqui eu vou botar 100. Vamos ver. Você viu que ele já mudou para um azulzinho?
Então, pesquisa na internet o que é um RGBA ou RGB, você vai entender. O último é o canal alfa, que é o transparente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0.8. Vou salvar e vamos ver o que ele fez. Olha só, ele mudou o fundo do meu backdrop. Se eu colocar ponto 9, ele vai escurecer mais ainda, tá vendo? O alfa, ele funciona do 0 até 1, tá? Então, 1 vai ficar tudo preto. Não vê nada lá. Então 0.9. Deixei que acho que é mais melhorzinho. Beleza? Tranquilo. Vamos mexer com o nosso modal agora? O nosso modal é o diálogo. E nós vamos falar o que aqui para ele? Primeira coisa que eu vou definir dele é minha largura. Eu vou falar que a largura dele vai usar 60 VH, que é a viewport que a gente vai trabalhar, né? Ele vai pegar 60% da minha tela e vai calcular um tamanho. A mesma coisa eu vou fazer com a altura, ok? Olha lá, ele já redimensionou. Eu vou colocar 70, que eu acho que 70 fica algo bem melhor. Tranquilo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que trabalhar com o posicionamento dele. E o posicionamento dele vai ser absoluto. Ele ficou lá em cima, 0, né? Subiu lá em cima. Eu vou falar para ele agora que o meu topo tem que fazer aquela conta, né? Então vamos lá, eu tenho 70. Imagina que sua tela é 100, certo? Se eu tenho 70, eu preciso de quanto para completar 100? 30. 30 dividido por 2, por que é por 2? Porque eu vou dividir os lados para centralizar. É quanto? 15. Então eu vou falar, o topo você vai usar 15 VH. VH é a altura da tela, tá? E vou falar que no canto esquerdo tem 15 VW. Aqui eu tenho que botar o ponto e vírgula, não esqueça. Pronto. Tá lá no centro da tela, né? Aqui tem uma rolagem aqui, que a gente pode tratar isso daqui a pouco. Ok? Tá lá no centro da tela. Ah, ficou mais ou menos. Eu queria que ele tivesse um canto arredondado. Então bota um border radius de 20 aí. Agora ficou agradável? Ficou bacana, né? Você falou, pô, eu queria que as coisas lá dentro tivessem um espaçamento também. Sei lá, de 30 pixels, pode ser? Gente, eu não sou designer, tá? Só pra deixar bem claro isso pra vocês. Tranquilo, vamos acertar o nosso rodapé, deixar que as informações fiquem aqui embaixo, né? Próximo. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Diálogo, footer. Vamos colocar aqui a position dele. Relativa, porque o primeiro absoluto, esse vai ser relativo ao primeiro. E vamos falar para ele que o bottom é igual a 0. Vamos ver se foi. Não foi. Cara, eu sempre me perco nesse negócio. Não tem problema não. Vamos pesquisar aqui, ó. Bottom CSS footer. Vamos aqui no Stack Overflow. Programação é isso, gente. Tem que pesquisar e ver. Ó, ele está falando aqui, ó. O absoluto na altura dinâmica. Clear buff. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Vamos. Clear buff. Apesar que ele tem um tamanho ali que ele está definindo do footer, né? Vamos botar uma altura para ele. Ele tem 100 pixels. Vou colocar aqui um button 0. Vamos ver se vai. Não foi. Margem top menos 100 pixels. Ele inverteu, jogou lá pra cima, né? Footer, aqui ó, absoluto 100, absoluto 0, tá bom. Absolute
Isso aqui ele vai jogar para fora do coisa, vamos ver. Ah, jogou para cá, tá bom. Maravilha, ótimo. Absoluto dentro de absoluto. Aí aqui a gente pode fazer assim, ó, padding, bottom, sei lá, 50 pixels. Pronto, perfeito. E ainda vou fazer assim, ó, display, flex, justify, content space between. Vai ficar um botão de um para um lado e outro para o outro. Vamos ver. Ainda não ficou. Eu preciso botar aqui o flex direction row. É isso? Não. Column. Column não. Tá. Row. Align items. Vou botar center aqui. O que ele vai fazer? Deixa eu ver. Programação é isso, gente. Vocês vão ter que verificar até fazer a ação. Vou inspecionar aqui, ó. É que o botão já desceu. Vou botar aqui pro lado. Ah, ele tá ali. Tá. Eu vou tentar fazer de outra forma. Absoluto 0, flex. Olha aqui, background. Deixa eu fazer só para identificar aqui um elemento. Ah, tá. Por que ele não tá separando? Porque eu não defini o tamanho dele, ó. Esse box ele tem 100% do valor da medida, tá vendo? Jogou para cá, ó. VH muito. Vamos falar que ele tem 90% do tamanho do... Aí, tá ótimo. Perfeito. Tá aí, pessoal. Nosso modalzinho. Agora, o que a gente tem que fazer? Quando clicar aqui no fechar, eu preciso fechar o modal. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu preciso saber qual que é o nome do nosso botão. Ó, nosso botão aqui, ó. Ele não tem ID, não tem nada. Eu posso dar aqui um ID para ele de btn close modal. Tranquilo? O que a gente tem que fazer agora? Criar a nossa variável para pegar o botão. Então, close modal igual document. É isso aqui, ó. Get element by ID btn close modal. E aí, praticamente fazer a mesma coisa. Close modal add event listener. O que você vai falar para ele? Clique, né? E aí, eu acho que eu vou fazer uma arrow function aqui, só para mostrar como é que é. Praticamente é isso aqui, ó. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de escrita, só que eu substituo a palavra function, né, por essa setinha aqui, ó, e passo a função aqui, modal.close. Vamos ver o que vai acontecer agora? Cliquei no ler mais. Oh, beleza, apareceu o modal. Cliquei no fechar. Fechou. Pô, a gente podia melhorar o nosso botão lá, né? Então a gente tem diálogo, filter, button e passar para ele aqui um cursor pointer. O que é isso? Ele vai mudar o cursor do mouse para uma mãozinha para clicar. Vou colocar um border radius, vou dar um padding aqui para ele, vou dar uma altura para ele e vou passar a color branco. Pode ser isso. Margin right não. Vamos chamar aqui de background color orange. Vamos salvar. Vamos ver o que vai fazer. Ó, que bonitão. Beleza? Para abrir o modal, então você viu que você usa a função show modal. Você pode usar também a função show, que faz a mesma coisa.
só que sem o backdrop. Você quer o backdrop? Show modal. Beleza, pessoal? Aí é só customizando o modal. Tranquilo? Gostou da aula? Deixa seu comentário aí que é muito importante pra gente. Tá bom? Eu acho que é isso. Vou passar aqui para vocês todos os links. Se tiver qualquer tipo de dúvida sobre o que foi falado aqui ou algo que você queira falar sobre essas funções que esses métodos que a gente aplicou, deixa seu comentário, tá bom? Manda sugestão também. Forte abraço, valeu!